Olá, sou Carlos McCord, amigo de Jesus. Eu gosto tanto desse título, Jesus, amigo de Jesus. Eu sei o que Jesus está fazendo neste mundo, porque ele revelou isso para os discípulos, e eu estou participando, como você está participando, desse plano de Deus, que Cristo nos convida a participar e a gente se transforma como amigos de Jesus. Também faço parte do Instituto Jesus Cristo, onde nosso foco é 100% Jesus Cristo. É 23 de abril e o título dessa leitura é Um Plano de Vida. E o título da Mateus 6,10 vai chamar a nossa atenção para esse momento. Diz assim: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir. Seja feito a tua vontade, assim na terra como do céu. Mateus 6,10. Se você tivesse que escolher entre viver os seus planos ou viver a presença de Deus, qual seria a sua escolha? Na realidade, essa pergunta parece simples, mas não é. Abrir mão dos meus planos e viver a presença de Deus como sendo o meu único plano é um desafio. A presença de Deus é essencial. Meus planos certamente têm menos importância, muito menos. Escolher e viver a presença de Deus como sendo o meu único plano significa que terei que realmente abrir mão dos meus planos e aprender a dizer: a tua vontade seja feita. Isso é difícil, mas é o caminho estreito que Jesus nos indicou. Mas será que esta escolha realmente tem que ser feita? Sim. Não é fácil, mas viver a presença de Deus tem que ser o nosso único plano. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Isso inclui fazer nossos próprios planos. Fazer planos nos dá uma sensação de controle. Essa sensação de controle é perigosa na vida espiritual. Leia Salmo 23 e procure o plano de Davi. O plano dele era a presença de Deus e não fazer os seus próprios planos. Veja a vida de Jesus e procure o seu plano. O plano de Jesus era viver a presença do seu Pai, momento a momento. Deus tem os seus próprios planos e Ele quer que vivamos os planos dele. Quando viver a presença de Deus em Cristo é o meu único plano, terei muito a fazer, porque Deus tem o controle que me falta e me inspirará a viver os planos dele. Medite nas palavras, a sua vontade seja feita e pense nos seus planos. Escolhe a presença de Deus em Cristo e você vai ver o plano sobrenatural brotar da sua vida como fruto. Essa abordagem, essa ideia, o plano da minha vida, e a gente tem que tomar uma decisão: eu vou seguir Cristo? Se lembra quando Jesus encontrou seus primeiros discípulos? Eles estavam vivendo uma vida, vamos dizer, normal nesse mundo caído no pecado. Alguns deles eram pescadores e outras profissões e trabalhos. Mas quando Jesus chegou na presença desses primeiros discípulos, ele chamou eles para andar na presença de Deus, porque Cristo é a revelação do coração e o que Deus quer.
Vendo Jesus é ver o Pai. Jesus disse isso também em João 15, a 14, quer dizer. Então, o que a gente tem que abrir mão de viver é meu plano, porque eu quero fazer isso e aquilo e controlar as coisas. Mas a gente tem que chegar de volta nesse versículo que seja feito a tua vontade. Se eu pudesse dar uma dica para todos vocês, todo dia na hora de acordar, acorda com essas palavras: seja feito a tua vontade. Porque aí você está abrindo mão dos seus planos. Eu tenho certeza que você tem planos para esse dia em abril. E eu sei que você tem metas e você tem oportunidades, mas antes de você tomar controle dos seus planos, que podem ser coisas alegres e coisas importantes, mas antes de qualquer coisa, fala para o Pai, o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que você vai abrir mão da sua vontade. Pode sentir no seu coração, mas se eu abrir mão e eu não fazer o que eu preciso fazer hoje, vai dar tudo errado. Então você entra em um tipo de pânico. Mas se você pratica essa disciplina, a tua vontade seja feita. A tua vontade seja feita. Isso vai acalmar sua vida interior. Eu não sei o que vai acontecer hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas se eu viver na presença de Deus e Ele vai me incluir no plano dele, então eu vou andar na direção do amor perfeito e no caminho estreito, vivendo isso em Cristo Jesus. Não é uma coisa fácil abrir mão e dizer para Deus com sinceridade: Senhor, faça a sua vontade na minha vida hoje. Eu tenho vivido isso durante muitos anos, ainda estou tentando viver isso cada dia. E cada vez que eu faço essa prática, eu me sinto ligado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles estão fazendo o plano necessário para resgatar esse mundo inteiro e também para aperfeiçoar o meu amor e seu amor. Pratica isso. Volta lá para ver, seja feito a tua vontade, Pai. Faça agora mesmo em oração. Vamos lá? Jesus, Pai, Espírito Santo, eu quero entregar esse dia meu aqui nos Estados Unidos e na vida dos meus irmãos ao redor do mundo, que podemos neste exato momento entregar para o Senhor a declaração que queremos viver a tua vontade durante todo esse dia. Guia cada passo do meu dia, do dia dos meus irmãos, para que podamos fazer a tua vontade e ver que seu plano é o único plano para nós. Amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã.